Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje eu tenho a honra de entrevistar, nem vou falar entrevistar, de conversar com ela, que é psicóloga, é jornalista e trabalha com comunicação, a tão famosa aqui na nossa cidade, Cléo Pinheiro. Muito bem-vinda, Cléo. Prazer te ter aqui. Muito obrigada, obrigada pelas palavras tão gentis. É um prazer também estar aqui falando com você, com seu público e aproveitando para entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, né, tão Perfeito. pujante e Sim. tão necessário para todos E nós. você vai já contar as histórias que você já viveu, que eu sei. Já As vivi como positivas e as cliente, negativas, é isso aí. infelizmente. Cléo, para quem não te conhece, eu estava vendo o teu currículo, né? Jornalista, psicóloga, comunicadora. A gente se conheceu pessoalmente no evento onde você estava fazendo voltado para as mulheres, né? Falando de Isso. comunicação. Mas durante muito tempo você trabalhou na telinha de TV. Isso aqui para ti é algo normal. Tô nervoso, gente, com uma mulher com quantos anos de mercado aí na área de comunicação, Cléo? Olha, 25, mas não vale 25 anos. tentar calcular a minha Não, essa idade, tá? parte aí relaxa. Fica tranquilo. 25 anos de comunicação, Fabiano. E isso só numa emissora? Só na rede Só amazônica? numa emissora. Eu construí Caramba. toda a minha trajetória na região E é amazônica. por isso que a gente tem a sensação, é engraçado como a tela tem isso, né? Deve passar por isso, as pessoas te conhecem. Ah, é a Cleo, é a Cleo. É. No início, tu sentia diferença? Hoje é muito normal? Como é que é essa sensação? Ou até hoje, mesmo 25 anos depois, tu tá andando ali no Manauara, no Shopping Ponta Negra, alguém te aborda, te olha, tu ainda sente assim, dá um constrangimento ou não? Tu é muito tranquila Não, com isso? não dá mais. E eu acho até uma relação muito bonita que a gente constrói sem perceber, porque a gente está sempre no estúdio aqui, às vezes tem um cinegrafista só com uma Sim, câmera apontada, mas tem milhões, e isso é bem literal quando se trata de região muita amazônica. gente, né? Milhões de pessoas assistindo de uma vez, sobretudo no Jornal do Amazonas, que Perfeito, é o jornal perfeito. de maior É igual audiência. aqui, a gente tá já em Ah, milhões. com certeza, vai passar disso. Vai. Então, e essa relação, essa coisa de entrar todo dia na casa das Sim, pessoas, sim. bom dia, boa tarde, boa noite, vai criando familiaridade. Sim, E as pessoas acham que você é alguém da te família. conhece, né? Elas Me te tratam como conhecem. te conhecem. É, eu não apresento mais jornal faz uns 3, 4 anos, Caramba, mais ou olha, a gente nem menos. tem essa sensação que fez tanto tempo que tu Isso, tá fora mas do ar. hoje ainda eu encontro pessoas, vou na padaria, aí a pessoa fica me olhando. Conheço Te você, conheço. você é Cléo Pinheiro. Eu assisto Hoje, achando que você tu ainda tá no ar. todos os dias no jornal, exatamente. A sensação para elas é de que eu ainda estou lá. E tem uma Legal. história que eu gosto de contar, que eu encontrei uma senhorinha lá em Parintins fazendo uma matéria, É. e ela foi me cumprimentar. Ai, Cléo, eu gosto muito de você, eu assisto você todo dia. Eu gosto tanto de você que para mim você é como se fosse uma filha. Caramba. Ah, eu comecei a chorar, achei muito lindo, mas é uma relação muito bonita que a gente constrói. Que imagino, porque a gente tá no YouTube, que ainda e é um canal pequeno, menos de 1.000 inscritos, porque, inclusive, gente, se você já tá inscrito, obrigado. Se você chegou aqui e não se inscreveu, se inscreve, é de graça, tá bem aqui embaixo, inscreva-se para ajudar o podcast a crescer e a chegar em mais canais, em mais pessoas para o YouTube divulgar. E deixa o like também já logo no Chegar no início. primeiro milhão. Por favor, eu já vou ficar feliz com o primeiro milheiro, mas no milhão é um sonho, a gente vai chegar lá. Milheiro, né? Lembra de quê? É Lembra de de construção, lembra de construção, é tudo linkado, imóvel, entendeu? tá tudo E aí, em casa. é muito engraçado esse poder de comunicação que às vezes as pessoas estão falando contigo, como você falou, como se ela te conhecesse. É. E eu só sei que é do podcast, porque quando eu vou a algum evento imobiliário, aí como é que tá o podcast? E a pessoa tá assistindo, a gente não tem esse contato, mas no início também eu ficava constrangido. Achava estranho. Aliás, eu ainda acho, confesso que eu ainda fico meio, porque a gente tá acostumado com a cara a cara e conhecer as pessoas pelo nome, né? E Sim. quando a pessoa te conhece e tu não conhece a pessoa pelo nome, eu acho ainda estranho. Mas hoje eu já tô mais de boa. Um Aí faz ano. uma selfie, Não, ainda não pede tô uma tão. selfie. Não, ainda não Não? tá tão nessa Tá tão tietagem, famosinho, não, não. não, ainda não. Eu sou Mas da época do autógrafo. tu é da época do Antes pedir autógrafo? autógrafo, agora é Na camisa, selfie. alguma coisa, né? Não tenho essa pegada, não. Mas assim, eu nem fiz o podcast com esse objetivo, mas é engraçado como isso pega corpo, Sim. né? E vai acabando que naturalmente alguém, as pessoas te convidam para um evento e tudo por causa de um canal de comunicação, que é o podcast hoje para o mercado imobiliário da Aquele cidade. networking que você fazia antes cara a cara, só fazia assim, agora você Sim, constrói esse exatamente. networking E é gostoso, digitalmente. isso, e é gostoso as pessoas quererem participar. Isso é prazeroso. No início, o Ebran, que tá aqui atrás das câmeras, que é do estúdio, ele, né, já tinha experiência, e ele me falava que com o tempo, né, no início eu tinha que pedir para as pessoas virem.
Sim. Hoje eu convido pessoas estrategicamente, mas muitas pessoas me procuram para participar. Então eu não Ótimo. tenho mais esse trabalho, essa dor de ir atrás de convidados, porque as pessoas querem participar. E isso para mim é surreal. E é graças à audiência, né? Porque quanto mais Sim. gente assiste, mais gente tá E a conversa. qualidade também, não é, Fabiano? A Também qualidade é das suas legal, conversas, da legal. informação que você traz, isso conta Isso é muito. relevante também, né? Sim, Não é só estar no YouTube sempre. para dizer que deu certo, né? É verdade. Cléo, deixa eu conhecer um pouquinho da tua vida pessoal, se você me permite. Casada, filho, é? Quantos anos de Casada, casada? vou fazer 15 anos esse Caraca, ano. eu Nossa, como fiz, passa passa rápido. voando, Nem passa parece voando, que é passa tudo voando. isso. Quando a gente olha, meu Deus, já foi 15. Você tem É. uma filha? 15 anos, tenho uma filha de 11 anos, a Legal. Gabriela, minha princesa. Ah, Ele estava falando em princesa aqui, o Efraim. Minha princesa, e foi Dia das Mães, né, é recentemente. verdade. Então, nossa, é E aí, foi uma uma grande emoção? bênção. Legal. Sempre emocionante, Sim, sempre sim. Eu tenho um emocionante. garoto de 16. É o Olha, Luiz Fabiano. Tô casado, completei agora no final do ano passado 17 anos já. a gente está De casado. perto ali Tá na não, e questão. a sensação de o tempo voou é a Voa. mesma, É. né. E eu falo para todos os amigos e amigas que estão com filho ainda um pouquinho mais novo que o meu, eu digo: "Mano, aproveita, que passa voando, passa voando, É, e a passa gente voando". saiu, pelo menos, como mãe, sinto saudade daquele bebezinho no Muito. Eu, colo. como pai, sinto, imagina você como eu. Cara, eu sinto É, falta. Eu olho pro meu filho, assim, já tá da minha altura, já treina, e aí, já a brincadeira da gente de menino, né, sempre é de briga e tal, agora já me dá trabalho, os socos já no braço já doem, olha. já me empurra pra onde E ele não já são outras conseguia. preocupações Já. Agora a gente já também. tá pensando em faculdade, o que que vai trabalhar, como é que vai ser, que eu já falei pra ele que com 18 anos as notas fiscais estão separadas, eu vou pedir os reembolsos, né. Tá certo. Creu, e aí voltando aí pra tua vida profissional, 25 anos de casa na região amazônica, eu lembro de você, me corrija se eu estiver errado, como repórter de rua, Sim, fazendo sim, matéria, depois como âncora. sim. Isso tu cresceu dentro do ecossistema ali da reportagem, que eu acredito que todo repórter quer ser em algum momento É, âncora, né? sonha em ser um Né. âncora. Tu chegou a fazer alguma matéria fora de Manaus, nessa teus 25 anos, teve alguma coisa assim que te marcou como repórter? Então, a minha trajetória ela é bem interessante, porque eu era uma pessoa muito improvável para trabalhar com É comunicação. mesmo, é? Porque existe meio no imaginário das pessoas, ainda existe um perfil. Hoje em dia isso já caiu, mas Certo. o comunicador é aquele que fala muito, Que não é que fala tímido. bem, que não é tímido. E eu era uma menina, jovenzinha, quando eu Sim, entrei, sim, sim, sim. 19, 20 anos, Certo. introvertida, menina do interior, Ah, é? Você é de que envergonhada. cidade? Eu sou de Fonte Boa, aqui Caramba, no legal, legal. Amazonas. Tenho amigos lá, inclusive. Então, Tenho amigos lá. e aí eu conheci o teatro. Ainda na minha pré-adolescência, eu conheci o teatro. E no teatro eu criei uma vontade de me comunicar bem. Porque eu comecei a admirar os atores. Aí eu pensava, quero falar como Quero ser eles, quero assim. ter essa voz, essa postura. Acabei fazendo comunicação, entrei como estagiária. Fui bem de baixo mesmo. Eu já Depois adiantei a tua trajetória. Já foi. comecei como repórter, foi já de Não, estagiário. foi mais embaixo. Foi Legal. como estagiária, depois me tornei repórter. E por fim, né, porque foi a minha última função, eu fui apresentadora, Certo. âncora e também Sim. editora de alguns jornais. É. E você perguntou se eu fiz algum. Teve alguma matéria que te marcou muito? Tanto aqui eu falei de fora, mas aqui teve alguma. Nesses 25 anos, caramba, tu viveu coisa pra caramba Eu na nossa vivi cidade, né? muita Deve ter coisa. coberto muita Sim. coisa, muita matéria Sim, importante. infelizmente o que acaba marcando São são as as tragédias, tragédias. né? Aí a gente lembra de acidente com barco, com Sim, sim. avião, colher os depoimentos das pessoas, sentir ali, Sobreviventes, pelo sim. menos de alguma forma, a dor que elas sentiram. Os sobreviventes e os que não sobreviveram, as Sim, pessoas sim. que enfim, perderam seus entes queridos. Mas, assim, o jornalismo, ele é algo que ele marca não só pela tragédia em si também, mas pelo dia a dia. Às vezes você consegue ajudar uma pessoa que estava na fila para fazer um exame, que estava demorando muito, e através daquela reportagem, aquela pessoa Tem conseguiu um resultado adiantar o maior, mais atendimento. rápido. Então, às vezes, uma cesta básica, coisas mais práticas do dia a dia e que significam muito para quem está Sim, vivendo. sim. Então, o jornalismo é meio isso. Ele não é feito só de grandes coberturas, mas também de pequenas coberturas que trazem grandes Que trazem resultados. resultado para a Sim, sociedade de uma maneira resultados geral, né? práticos. Sim. E nesses 25 anos, tu falou de tragédias, eu fico é muito louco. Um dia desse eu tava conversando com algum amigo. Para mim, eu tenho 45, eu não vou lembrar o ano, acho que foi 2019, 18, e teve uma tragédia de um ônibus que atravessou ali na Djalma, no início da Sim, Djalma. aqui, Eu é. lembro que eu tava saindo do trabalho, eu ouvi na rádio,
E eu fiquei com uma dor no coração naquele dia. E eu Nossa, acho que foi meio que um dia que a cidade ficou de luto ali. de Tanto que luto. tem um memorial lá, né? Com o nome das vítimas, né? Sim. Eu Ali estava de você tava... Ah, férias, não, eu não estava foi de você. férias, então eu acompanhei assim só de longe, também pelos jornais, acompanhando pela TV, mas não acompanhei Tu essa não cobertura. cobriu, né? Na verdade, também, eu fui repórter e depois eu fui para o estúdio. No estúdio você fica meio isolado, você não É vai outro mais para a rua. trabalho. É um outro tipo de trabalho. Uhum. A informação já chega pronta, a reportagem já chega pronta e você vai ali preparar a chamada. Já seria a parte final da linha de produção. Certo. É quando o jornal vai realmente para o ar e que o apresentador tem toda aquela responsabilidade de De representar dar as ali notícias. toda uma equipe que trabalhou, Que que tá foi nos atrás. bastidores, que editou, tudo Exatamente. que ele vai ler no teleprompter, é isso, No né? Que teleprompter, ele vai isso. ler, né? E tu já pegou aí, na fase final, tu já pegou a ascensão dos comunicadores de internet que não são necessariamente formados em comunicação, que não têm reportagem. Como é que o teu mercado, os teus colegas, e até mesmo você, se você tiver à vontade para falar disso, viu essa concorrência, poderia dizer? Isso foi bem recebido, não foi? Essa questão de diploma, ela sempre foi muito polêmica. Tem Certo. uns que defendem a necessidade do diploma, outros não. Eu acho que faz muita diferença você passar 4 anos dentro de uma universidade, aprendendo a teoria, Uhum. aprendendo a fazer como se deve fazer, aprendendo a fazer uma boa apuração, se informando sobre questões éticas. Isso faz muita diferença para o profissional quando ele chega no mercado de trabalho. Perfeito. Quem não passa por isso, não tem isso. É por isso que a gente vê cada coisa meio escabrosa. Uhum. De gente que não respeita o outro e que joga fake news e que quer porque quer dar a notícia de qualquer forma em primeira mão. Então, eu digo que esse mercado ele ficou muito, a gente usa um termo até meio prostituído. Sim. Você paga, eu falo bem, se você não paga, eu falo mal. Então, se tornou muito todos os complicado. meios da sociedade tem isso, Todos, né? O jornalismo não é todos, diferente, todos. né? O jornalismo também foi contaminado por isso. O que eu percebi é que eu sou da época do jornal, né? Do Jornal impresso. né? Eu percebi com o passar dos anos, não aqui obviamente não é tabloide, veio muitos jornais menores, Sim. pequenininhos, que agora me Jornal de 50 centavos. Pronto, tinha que vários, vendia ali inclusive. na esquina. Eu ficava assustado que eu digo, não, esse pessoal não tem edição. Com os erros de ortografia, sim, de sim, falta de sim. comunicação, de Exatamente. pontuação. Aí Aí a caraca, gente volta para a questão do diploma. a questão dos A estudos, pessoa né, que você faz falou. um vestibular, ela já tem uma triagem. Uhum. Primeiro, que se ela escreve errado, ela já não passa no vestibular. Sim. Sobretudo se for numa universidade federal. Enfim, na Séria, pública, né? na particular também. sim. Séria. Sim. Ali já tem uma triagem. As pessoas que não têm condição, que não sabem nem escrever, elas nem passam. Certo. Então, essa triagem, para quem não tem o diploma... Começa lá no ela já- ensino, né? ou então ela não acontece. O que a Uhum. gente vê aqui não aconteceu. E tanta coisa esdrúxula Sim. que a gente percebe sendo publicada, infelizmente. Eu acredito que erro de português, ele pode acontecer, mas ele tem que ser uma exceção para o jornalista. Exatamente. Não Porque a uma língua regra, portuguesa né? é uma ferramenta de trabalho. E para um jornalismo comunicador deveria ser algo básico, né? Exatamente. Era Então, é básico, né? inadmissível. Acontece, sim, por conta de uma falta de atenção, mas não porque a pessoa não sabia escrever. Hoje, Eu acho que a gente tem que ser rigoroso com com certeza, isso. deve. E aí, assim, meio que foi extinta a parte impressa, né, do jornalismo, né? Foi, Se tem, me corrija, eu não vejo, mas ainda tem algum jornal impresso. Pois Eu é, eu realmente acho que... não acesso. não. Tudo que a gente procura tá na palma da mão, tá Tá no na palma computador, da então a mão. gente acaba não tendo mais. Eu perdi. Embora para leitura eu ainda prefira livro impresso. Sim. Eu não gosto de livro digital. Sim. Eu gosto do papel, eu gosto de anotar. Eu Acho que ainda já sou gosto. velho, Eu né? também. Nesse aspecto. Então, E eu rabisco o livro todo. não, eu Antes gosto. eu tinha pena, eu não eu queria tenho rabiscar pena. o livro. Agora eu tenho um rabisco, caderno de escrevo. estudo do livro, entendeu? Aí, tipo assim, a a parte. parte, um Olha, bloquinho não, eu ali. risco. É. Risco tudo. Não, mas Risco, tá coloco tudo certo. data. Precisa ver a minha Bíblia. Eu lendo a Bíblia, eu Tá leio toda rabiscadinha. toda rabiscada e coloco as minhas experiências. Significa que Tá tu bom. lê, isso é bom. Então é maravilhoso. E aí É isso que faz diferença. você saiu desse protagonismo que a TV, né, dá para um repórter, um comunicador, que eu acho que ainda hoje é a maior audiência, né? Sim. A TV ainda tem embora ela tenha dividido isso com a internet, ainda é a maior audiência, né? Na questão de jornalismo, de notícias, de esporte, enfim, de uma maneira geral. De novela. Novela ainda tem, mas acho que já caiu um pouquinho, né? Mas já ainda caiu, tem. mas a Mas acho que ainda tem audiência muito ainda é muito no grande. interior, né? Eu não sei. Não, na ainda é cidade grande, mesmo, os números ainda então são acho que é muito porque a última novela que eu significativos. assisti foi Avenida Brasil.
Do Tufão. Muito boa, por Do sinal. Tufão e da... Como é o nome dela? Da esposa do Tufão, falhou agora o nome. Enfim, era Eu o Tufão. também, é a menina lá, a atriz, meu Deus. Não, falhou agora, A mas gente a gente vai lembrar tá ruim depois. de memória. Ninguém sopra pra gente, não? Sabe, Como era o tu nome lembra? do... Ah, Carminha. Carminha, era Era Carminha? Carminha? Não sei, sei que o Tufão era corno. Não era... Era só isso que eu lembro. Mas enfim, foi uma novela que parou o Brasil. Eu sei que era Adriana Esteves, a atriz. Isso, a atriz mas eu não lembro o nome do personagem, falhou agora. é. Mas essa foi a Mas sabe o última que novela. acontece também? Quando a gente tem filho, a TV fica pro filho. Não foi assim? Então Se eu perguntar parei. do Bob Esponja, do Incrível Mundo de Gumball, eu vou saber. Exatamente. É o Backyardigans, essas Pronto, coisas. essa daí é Porque a verdade. TV... Aí a gente para de assistir Meu novela Deus do e céu, deixa tudo pro filho. Esses meninos acabam com a gente, né? Mas assim, mas a novela foi uma decisão. Porque eu sim. tava num vício de ver a Avenida Brasil, que eu tava deixando de jogar bola e ir pro cinema pra ver a novela. Não, mano, aí E não vicia posso. mesmo, hein? Não posso fazer isso. Aí eu parei. A mesma coisa Big Brother. Acho que o último que eu assisti foi Fanny, Alemão, era um triângulo lá que eu não lembro. Nossa, Só. Big Brother eu nunca assisti, Pronto. realmente. Eu assim, acho que era a acompanhar, segunda de saber edição. os nomes. Eu Eu acho que acompanhei era a a segunda Vivian edição. daqui, a Não, Amazonense. eu sabia que ela tava que lá, mas ganhou, acompanhar não. que ganhou não, né? Acho que ela ficou em segundo. Eu não sei. Mas enfim, Eu sei que ela teve uma boa evidência, visibilidade, aham. né? Foi bom pra cidade, Foi pro muito estado. Agora teve uma de Parintins, ou do Boi, na verdade, não sei se era parintinense, mas teve Sim, recentemente. a Isabelle. Pronto. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado ali, ó. Acho Tamo que bem. foi ano passado. Mas enfim. Tá recente. O pessoal que gosta vai saber. Mas no teu caso, quando você saiu desse protagonismo que a TV te traz, foi para seguir novos projetos, para atuar na tua área de comunicação em outros ramos, ou foi uma decisão pessoal, familiar e que isso não casava mais com o que tu estava vendo para sua vida? Quando eu saí, eu já era formada em psicologia. Perfeito. E aí eu decidi mudar, Fazer a transição de carreira. fazer uma transição, mas Ok. dentro ainda da área. No começo eu não queria mais comunicação, eu quero tratar só com psicologia, é melhor, é menos estressante, porque Mais sim, tranquilo. a vida de um comunicador, ela é Imagina. ela é vocês bem têm- estressante por causa da natureza do trabalho. Uhum. O jornal ele vai ao ar no horário X, Todo não dia. importa o que Faça acontecer. sol, faça chuva, Faça esteja sol, faça doente ou chuva, não. ele tem que estar pronto. Sim. Então é muito estressante. Sim. E aí eu decidi estar de um outro lado que também faz parte da comunicação, mas ajudando pessoas a aperfeiçoarem a comunicação, Certo. a desenvolverem a comunicação, utilizando o conhecimento da psicologia, juntando com a comunicação. E eu Perfeito. ajudo hoje pessoas, a maioria do público que eu atendo é aquela pessoa que tem medo de falar em público. E tem muita gente que tem Tem medo de falar em muita público. gente. Gente que a gente nem imagina que tem medo de falar em público, tem medo de falar em público. Exatamente. Dizem que é o maior medo do mundo. É. Foi feita uma pesquisa aí que ficou Caramba, foi mesmo? Não famosa sabia, e não. foi publicada por um jornal britânico. Aham. E eles perguntaram das pessoas qual é o seu maior medo. E o medo de falar em público ficou acima do medo de morrer, para você ter uma ideia. Caramba. Do quanto isso pode ser paralisante até. Traumático. Para né? algumas pessoas, muito difícil. verdade, Questão é de verdade. ansiedade, de nervosismo. Pessoas ficam mesmo. nervosas, né? Dá um pânico, né? Dá. E a gente vê de tudo, de pessoas que não conseguem gravar um vídeo, não conseguem fazer uma reunião, e isso traz muito sofrimento emocional. Eu sempre fui muito tocada por isso. E com o conhecimento da psicologia, a gente consegue ajudar essa pessoa. Entendi. Primeiro você destrava, faz com que ela entenda a razão desse medo, trate isso, e depois você entra com a técnica. Você vai realmente pra melhorar a identificar o porquê performance. desse medo Isso. tão gritante, dessa Isso. medo de gravar, de se comunicar em público. É porque tem um porquê. Tem. Eu gravei um vídeo um dia desses no meu Instagram falando que eu detesto essa ideia de dizer assim, vai com medo mesmo. Tá com medo, Caramba, vai com medo mesmo. Tu vai me brigar, então, que eu falo isso pros Você- meus corretores direto. Pois é, mas assim... Vai assim mesmo. Tá, mas que medo é esse? É medo não, de falar em público? Não, na verdade, eu acho que, pelo que eu não tenho a tua formação, né? Então, Sim. tu vai me corrigir à vontade. Na minha percepção de conversa com os colegas, a maioria é mais um problema de autoimagem. Ah, minha voz não tá legal, meu cabelo não tá legal. E aí, mas aí a pessoa, quando ela posta, sem ela fazer essa análise autocrítica dela ali na tela, Sim. aí ela vai destravando. Pelo menos as pessoas que eu consegui ajudar nesse formato, faz assim mesmo. Nem olha, posta e tá bom. Sim. Porque o nosso mercado exige essa comunicação, essa Sim. presença digital, né? Com Não é certeza. uma coisa assim, é 100% que te traz cliente dali, não. Mas pelo menos para um posicionamento... Pra hoje ter uma presença isso, mesmo. para tu marcar território, por assim dizer, é necessário o corretor de imóveis estar se comunicando também através das redes sociais dele, né? Então acaba que é uma trava que a gente tem que incentivar o corretor.
E às vezes eu falo, não É. vai com medo mesmo. Eu acredito que existem vários níveis de medo. Certo. Tem aquela pessoa que só precisa do empurrão. Sim, Não perfeito. vai, você ensina uma técnica, olha, você não está falando bem, faz assim, eu te ensino uma técnica de oratória, Legal. faz um exercício e pronto, e é rápido. Mas tem gente que não, que a trava é maior. Certo. Que você tem que realmente investigar algumas coisas do passado. Que é até bom não algo forçar. relativo exatamente, porque ir no impulso pode até traumatizar a pessoa. Vai que ela vai no impulso e não tem um bom resultado. Nunca mais vai querer fazer. Entendi. Aliás, muitas travas na comunicação aconteceram porque na infância, um professor, por exemplo, dentro da sala de aula, obrigou uma pessoa uma criança que era introvertida a ir falar em público sem preparo. Entendo. Eu fiz um curso um dia desses, Fabiano. Eu acho isso muito interessante porque isso me toca mesmo. Eu acho que os professores deveriam ter uma formação melhor Você é mais preparado com relação a questões emocionais. E a menina me contou, fazendo um curso de oratória comigo, que ela tinha 9 anos de idade e tinha que fazer a apresentação na frente. Certo. Ela ficou tão nervosa, mas tão nervosa, que ela fez xixi nas calças. Caramba. O que aconteceu? Ela saiu correndo, virou um trauma. Essa menina nunca mais teve coragem de falar em nada. Nada. Por quê? Para entrar trabalho na faculdade, nem pensar, né? Exatamente. E aí isso se torna um problema com o qual ela vai ter que lidar o resto da vida. Porque um professor não estava preparado. Para reconhecer essa criança introvertida, eu tenho que tratar ela de uma forma. Ela é extrovertida, eu vou tratar de outra forma. Não é que você vai beneficiar um ou outro, mas a abordagem, ela precisa ser diferenciada. A gente precisa ter essa identificação, né? Isso a gente está falando de criança, mas aí, do jeito que você está me falando, também serve para adulto, né? Porque senão a gente acaba atrapalhando mais do que ajudando. A gente achando que na cabeça da gente, que é realmente de homem, né? Que é meio ogro, é frescura, né? A gente é meio bruto, né? Cavalão, e acha que tudo é frescura. Mas em alguns casos, sim. Não, mas é porque a gente, como tu falou, são momentos diferentes da sociedade, né? Criações distintas. Sim. Então, a gente realmente precisa estar presente para isso, porque senão a gente acaba levando todo mundo no mesmo balde. E tem pessoas que não estão ali e não é por maldade, é por realmente falta até conhecimento da nossa parte. Mas, né? Via de regra, a pessoa passou por algum momento ou que causou trauma, ou então, dentro de casa, ela não era incentivada a falar. A se comunicar. Enquanto as famílias, o pai ou a mãe dizia, fica calado, criança não tem vez, criança não pode falar. Calado ainda está errado. Não havia isso? Sim, então, isso tudo vai travando a comunicação da pessoa. Aí, para algumas pessoas isso é indiferente, para outras tem um impacto maior, né? Sim, e precisa de um acompanhamento. De um trabalho para que corrija mais aquilo detalhado, isso mesmo. Entendi. É nesse sentido que eu digo, nem para todo mundo serve a frase vai com medo mesmo. Entendi, claro, não fez sentido. Aqui a gente está falando disso hoje, coincidentemente hoje na imobiliária, a gente estava gravando um conteúdo. E teve uma colega, uma corretora minha, que ela estava numa certa fala do momento dela, ela travou assim 3, 4 vezes, era 3 frasezinhas. E ela já tava, eu vou desistir. Eu digo, não, respira. Tu já fez outro vídeo da game, calma. Tá errando, faz aqui, faz essa frase, vira pra cá, fala outra. A gente foi tentando até que saiu. Deu certo. Mas assim, eu tô lembrando dela porque tu falou, vai com medo mesmo, eu já tava, e eu sou de tirar onda, então a gente tava brincando com ela e tal. Mas assim, é um ponto de atenção, não é que eu esteja preocupado de ter traumatizado algum colega, não, mas é um ponto de atenção pra gente. Mas eu percebo que você é uma pessoa mais extrovertida, né? Eu sou exageradamente extrovertido. E nem todo mundo é assim. Sim, não, isso eu sei. Com o introvertido, ele precisa de uma outra abordagem, como eu disse, com relação às crianças. Sim, e com o adulto também. É uma outra comunicação. Você vai, respira. E eu acho que até sem perceber, talvez, você agiu bem com ela, porque deu certo. Sim, Calma, respira, você conseguiu da outra vez. Tu acabou de gravar. Um vídeo. Exatamente. Então, isso só tá trouxe uma certa segurança para ela. Talvez se eu tivesse abordado de uma outra maneira mais bruta, não tinha funcionado. Né? Com certeza você não disse, vai com medo mesmo. Não foi. Não falei. Tá vendo? Mas é porque tu tava falando, digo, meu Deus do céu, eu traumatizei a menina. Lá vai eu pegar um processo. Não. Às vezes é só uma forma diferente de agir. Sim. A introversão e a extroversão são só formas diferentes de você reagir ao que acontece ao teu redor. Sim. É uma característica com a qual você já nasce. Não tem como mudar. A gente só tem que explorar bem isso. Olha, quem assistiu esse início de bate-papo já pegou uma aula aí da mulher de comunicação, tá? Então fica atento. Cleo, trazendo aqui para o mercado imobiliário, que a gente vai já voltar na comunicação, mas tu já teve experiência como cliente no mercado imobiliário, certo? Já tive. Já comprou, já vendeu, já alugou, já deve ter feito alguma negociação que envolveu a nossa categoria. Sim. E como toda categoria, tem bons e maus profissionais. Como é que foi a tua experiência à vontade
Não precisa citar nome. Mas se quiser citar também, pode falar, porque a gente gosta de fofoca. Mentira. Eu tive a sorte de encontrar um corretor que era também nosso amigo. Perfeito. E ele era excelente. Só que, às vezes, tem 2 corretores envolvidos Sim, na parceria, negociação. sim. Então, e a gente... representa um lado e outro representa o outro. Isso, normal, mas certo. o que, às vezes, por exemplo, uma coisa bem prática que aconteceu. Nós compramos um apartamento e nós não percebemos que ele ficava na frente da piscina, Certo. na frente da área de lazer. Aí, E aí, o que barulhinho acontecia? bacana. Barulho. Aham. Quando eu descobri, eu falei, puxa vida, ele deveria ter me falado isso. Aí o meu marido falou, mas vai ver que ele não se atentou. Eu falei, puxa, mas era A uma... responsabilidade dele. E era uma debilidade, uma fraqueza. Um ponto negativo um ponto daquele negativo imóvel. Certo. do imóvel que Perfeito. precisava ter sido pontuado. Verbalizado para vocês, né? Exatamente. Sabe por quê? Eu até estudando um pouquinho sobre essa questão de venda para Certo. imóvel, o que o consultor ele precisa fazer? E ele faz isso através da comunicação. Ele precisa gerar confiança Sim, no cliente. sim. Ainda mais em imóvel. A E um dos segurança aspectos, e um dos aspectos através dos quais você gera confiança é com transparência. Certo. Quando você percebe que o corretor é transparente, que ele não está te escondendo nada, você diz, opa, esse cara é confiável. Uhum. A mesma coisa para a escutativa, a mesma coisa para o conhecimento técnico, que você tem que demonstrar. Então, eu tive essa questão com esse corretor especificamente, que me Perfeito. prejudicou, porque como que você vai mudar? Já- Coloca uma janela com isolamento acústico, ok. Mas, de qualquer forma, é uma mão de obra, é um gasto. Outro gasto, um custo, né? E talvez, se eu tivesse sabido disso há tempo, eu teria escolhido um outro. E de ver outras opções, né? Enfim, agora o que mais me incomoda mesmo, às vezes, nessa relação cliente-corretor, Uhum. é a pressa para vender. Sim, sim. Quando você percebe que o corretor está querendo te pressionar, meu amigo, você pode até comprar, mas você só compra uma vez com ele. Não vai ser corretor da tua vida, né? Não vai. E tem algo que eu penso que é assim, ó, o pior do que você não... Como é que fala? Quando você não indica Certo. o corretor, Uhum. é você desindicar o corretor. Sim. O que é isso? Eu comprei com ele, mas... Isso. Quando chega aquela mensagem no grupo do condomínio, Certo. alguém conhece um corretor? Estou precisando vender um Sim, apartamento sim. e tal. Se a pessoa teve uma má experiência com o corretor, ela pode fazer assim, ó, eu vou ficar calada, que eu não vou Uhum, recomendar não esse fala cara, não. Mas sabe o que é pior? Ela vai Quando falar ela mal. pega o telefone e diz, vá com todo mundo, menos com esse. Porque comigo aconteceu isso. Sim. Aí, E é muito louco que o nosso cérebro funciona assim, né? Tu falou agora há pouco das reportagens que marcam. Querendo ou não, a maioria é tragédia. E o mau atendimento também, a gente dificilmente vai, olha, eu fui muito bem atendida por esse corretor, não vai, marca. né? É. Mas falou mal, olha, esse aqui ou essa aqui eu não indico, né? E você sabe que a É ser neurociência humano, explica sim, isso. sim, né? sim. A gente tem uma tendência a fixar mais os As coisas acontecimentos negativos. ruins, né? Isso. E aí, por isso a importância de a gente estar presente para um bom atendimento, para escutar, Isso. para ser transparente. Exatamente. E uma fala, como é que você falou, é a pontualidade de não ter pressa. Não ter de não pressa, não pressionar, pressionar, né? não pressionar. Quando você se sente livre, eu acho que o corretor tem que dizer assim, o que você precisar, eu estou aqui. Sim. Na Mas a verdade, a gente insistência- sempre fala para os corretores demonstrar interesse no cliente, não ser interesseiro. Sim, É porque acontece, e aí eu não estou justificando, né, passando a mão na categoria, mas o que acontece? O nosso mercado ele é muito irregular. Para a maioria dos corretores, ele é inconstante. Então, eu vendo aqui e passo 3 meses sem vender, vendo e fica nessa gangorra. Então, quando chega um cliente que quer comprar, os meus boletos estão todos pendentes. E aí eu imagino. vejo você querendo comprar, tu é o cifrão. Dificilmente esse corretor vai estar presente que eu estou vendendo para uma pessoa. E que essa pessoa pode me trazer, que é a Cleo, que ela pode me trazer novos clientes, que ela vai me indicar para outras pessoas. Ele não está presente para isso. Via de regra, é isso que acontece. E aí passa essa sensação que tu teve. O cara quer me empurrar esse negócio aqui, tá pouco se lixando porque eu realmente quero, e ele só tá pensando na comissão. Mas eu acho que esse é o ponto. Sim. O corretor, ele deve ser um especialista não em venda, ele deve ser um especialista Pessoas, em né? pessoas. Isso muda tudo. Claro, Isso muda o jogo. Claro. Tô estudando nesse momento um livro de gestão de pessoas, e uma das frases até postei no meu Instagram semana passada foi que qualquer mercado, né, é feito, os nossos colaboradores são 100% pessoas, e os nossos clientes são 100% pessoas, né? Sempre. E eu falo muito para os corretores que a gente não vende imóvel. Quem vende imóvel são as incorporadoras e os donos dos imóveis. Eu estou intermediando a venda do imóvel, né? O imóvel não é meu, é da incorporadora ou é de algum cliente de terceiro, né? Quando a gente para refletir nisso, a gente percebe, a Cleo tem que gostar de mim, confiar em mim, para ela ser minha cliente.
E até de outras coisas, provavelmente vai me procurar. Tem cliente que pergunta, tu vende carro? Tu vende porque... Ou então tu conhece alguém, ele confia tanto em você, que ele vai te pedir indicações, Confia nem na que tua seja indicação. nem que seja de outros serviços que não seja o teu de fato, né? Mas é muito complexo a gente estar presente 100% nisso quando a gente está com os boletos atrasados. Ah, eu E imagino, é por sim. isso que não tô passando a mão, mas eu tô meio que justificando que eu Sim, já mas a presenciei as a pessoas gente assim, entendeu? compreende, Já dá para presenciei. compreender, mas Nem sempre é porque ele é tão interesseiro assim, ele só tá ele angustiado. tá Tá, necessitado. ele precisa daquela venda. Mas você tocou em algo que é uma regra básica de comunicação. Primeiro, você deve criar conexão. Sim, Primeiro, perfeito. você cria relacionamento. E isso serve para tudo. Se você vai dar uma palestra, está diante de um público muito grande, primeiro, qual deve ser a sua intenção primeira? Conquistar Criar a plateia, né? conexão. Uhum. É por isso que os primeiros segundos, Sim, aos eles 3 são segundos, né, da os rede 3 social aqui, né? segundos. Na rede social é mais rápido porque você está ali cara a cara, Mas né? numa Mas diante de uma palestra plateia, também isso tem isso, né? aumenta um pouquinho, mas não muito. Vai Sim. para de 5 a 15. É Certo. quando aquela pessoa te dá uma olhada de cima a baixo, no momento em Te que você julga. vai andando, até você se posicionar no microfone, ela já teve uma primeira impressão. E dizem que a primeira impressão é a que fica. Sim. Eu não digo que é a que fica, mas dá muito trabalho você mudar Mudar uma a tua primeira primeira impressão negativa. Sim, Dá muito trabalho. sim. Então, primeiro você constrói relacionamento. É louco Primeiro isso, você né, cara? cria rapport. E aí depois você vende. A venda vem depois. A venda vem como consequência do cliente ter olhado para você e sentido confiança. Confiar em você, sim. Cara, tu tá fazendo... Olha, pessoal, vou levar esse podcast para todas as imobiliárias. Porque a gente fala com os corretores, é normal o corretor... a gente vai vivenciando. Teve um corretor que ele me passou uma conversa que ele tava tendo com um cliente. Aí o cliente entrou no WhatsApp dele, no anúncio, falou, ó, faça uma proposta tal. Aí ele falou pro cliente assim, tá, se o cliente aceitar, tu faz o Pix em 24 horas. Ele falou, o que tu acha? Aí eu falei, cara, eu não falaria isso pro cliente, né? Porque tá muito agressivo. E olha que eu sou, na hora de fechamento, eu acho que eu sou Sim. agressivo. Mas já é meu cliente. Ele já confia em mim. Então eu não sabia o contexto ali. Eu perguntei, ele já é teu cliente? Aí ele, não. Eu digo, mano, tu não é tão bom assim que o cara vai fazer um Pix de quase 2 milhões pra ti daqui a 24 horas, E porque... ele não sabe o solo onde ele está ele pisando, não não te conhece conhece, tal. ainda. Então eu sempre pego no pé pros clientes, corretores, marcarem um café, marcarem uma visita no imóvel e não chegarem na negociação nesse primeiro momento já no WhatsApp. E aí entra muito do que eu vejo da galera acelerada, apressada pra fazer um negócio, né? E aí eu acho que tu vivencia isso na psicologia de uma maneira bem rotineira, né? E aí eu acho que eu vou fazer psicologia. É ótimo, Porque seria ótimo. pra Você gerir gente, iria né? entender de pessoas É, e saber é. como tratá-las, como conquistá-las. Seria ótimo. Eu também. recomendo. Não, pô. Mas enquanto isso, tu vai dando uma força. Tá bom. Nesse aspecto, voltado aí, a tua especialidade é comunicação. O nosso público aqui de corretores, de donos de imobiliária, de gestores, enfim, do mercado imobiliário de uma maneira geral. Qual a importância da comunicação, da oratória na venda? Tu já deu uma pincelada, né, da conquista, mas o que tu entende que é fundamental para um bom vendedor ele entender de comunicação? Eu quero convidar o nosso público para refletir sobre o seguinte. O corretor, ele é um vendedor ou um consultor profissional, não é isso? Perfeito. Então, a comunicação, o nível de comunicação dele também deve ser profissional. Ele também tem que querer atingir um nível de excelência. Certo. Só que muitas vezes não é isso que não tá acontece. atento para isso. O corretor vem para o mercado e ele quer usar no dia a dia profissional a mesma comunicação cotidiana. Que é aquela comunicação que a gente fala, que todo mundo fala, a gente fala como a gente aprendeu na família, mas isso não é comunicação profissional. A comunicação profissional, ela é pensada, ela é estratégica e ela é intencional. Então, o corretor que se comunica bem, ele sabe o que ele está falando, porque ele já estudou tudo sobre o imóvel, sobre documentação, sobre direito imobiliário, ele sabe o que ele está falando. Ok. Ele sabe também para quem ele está falando, porque ele também estudou o cliente. Qual é o perfil desse cliente? Como é que eu vou tratar esse cliente? Qual é a abordagem que eu tenho que ter? Isso envolve escuta ativa, isso envolve paciência, empatia. E o terceiro ponto é o como falar. Falar bem exige performance. Você saber como está a sua voz. Será que eu falo muito rápido? Será que eu falo atropelando as palavras? Ou será que eu tenho aquela fala muito lenta, que passa insegurança? Será que eu falo gritando? Será que eu tenho uma boa dicção? Ou eu falo engolindo S's e R's nas palavras? Por que é importante performance? Porque performance gera resultado, gera venda.
E aí, então, o corretor, ele precisa tratar a comunicação como uma ferramenta profissional. E em ferramenta a gente investe, a gente aprimora, a gente desenvolve. O que a gente vê na realidade? As pessoas fazem curso de venda, faz curso do que for, mas não faz curso de comunicação. Verdade. Não é? Com certeza. Não aprimora a comunicação. Você tem total razão. E você estava falando e eu te ouvindo e tu tava me batendo indiretamente. Porque, caramba... Não, primeiro porque, no fundo, quando a gente lê um pouco, estuda um pouco, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que a gente não faz, né? Então, já começa por aí que quando tá falando, poxa, a nossa comunicação tem que ser intencional. E quando tu fala isso faz total sentido, porque eu sou intencional com quem, para quê, que linguajar eu posso usar com esse público, né? Para quem eu quero ofertar esse imóvel. E quando eu faço isso de uma maneira aleatória, não tenho resultado e fico achando que é o mercado, e às vezes Exatamente. eu não estou atento para isso. Por isso que eu tô falando. Então, faz total sentido pro vendedor, não só pro corretor de imóveis, né? Eu acho Pro vendedor, de uma maneira geral. eu acho que pro dia a dia também, né? Porque a comunicação entre casal, entre os filhos, entre os pais é tão relevante e importante quanto na venda. A gente tá falando aqui de negócio porque é o público, mas a comunicação tá em tudo, né? Comunicação transforma vidas. Pensa numa pessoa que se comunica bem. Aí a gente tem que entender a comunicação não só como performance, não é só falar bem e falar bonito. Só tem um vocabulário rico, um tom de voz certo. Exatamente, uma postura adequada. Certo. É isso sim, Tá vendo mas... que eu tô me ajeitando na cadeira por causa disso. Mas eu digo para os meus alunos, engole um cabo de guarda-chuva e fica aí. Já fica aí, caramba. Fica firme. Uhum. Mas a comunicação também, para ela ser eficaz, ela precisa ser empática, respeitosa. E aí entra muito a escuta ativa. E se a gente pensar nos relacionamentos, qual é o maior problema dos casais, por exemplo? Um quer falar mais alto que o outro. Um quer falar mais alto, ou então eu falo uma coisa, o meu marido entende outra. E vice-versa, né? E aí, às vezes, ele é agressivo. Ah, mas eu não fui agressivo, mas você falou alto. E, às vezes, o homem, pelo próprio timbre de voz, ele já tem a voz mais projetada, mais forte. Às vezes, ele realmente não queria ser agressivo, grosseiro, né? ser grosseiro. Mas ele elevou o tom de voz e a mulher já se sentiu agredida verbalmente. Sim. Então, a comunicação ela está no cerne de muitas coisas e ela é determinante para os nossos resultados. Relacionamento de amizade, relacionamento afetivo, relacionamento dentro da empresa, também com os colegas e principalmente também na questão do mercado de trabalho. Certo. Comunicação é considerada um ativo profissional. Todos os anos, Fabiano, a gente lê publicações da revista Forbes, Harvard Business Review, todas essas publicações que ouvem gestores, grandes players de mercado, e eles perguntam qual é a habilidade que é essencial ou quais são as habilidades essenciais para o profissional nesse século. E comunicação está sempre, sempre no topo dessa lista, porque ela realmente puxa o carro. É um diferencial. Porque não importa, eu trazendo um exemplo bem didático, é aquela pessoa o professor de matemática, que é fera, que tem doutorado, ele sabe a matéria, mas ele não sabe comunicar com a turma. Aí a gente acha que matemática é ruim pra caramba, mas no fundo é o professor que não sabe dar aula, né? Fabiano, todos nós, em alguma medida, fomos marcados por alguém que se comunicava mal. Sim. É o professor que tinha aquela aula maçante. Hoje em dia a gente assiste muita videoaula. Sim. Nossa, eu direto coloco lá, boa. vezes 2, velocidade 2. É pra isso, a gente tá treinando e tá ouvindo. Isso, e tal. porque a pessoa às vezes fala muito devagar, não tem uma dicção muito boa. E isso, quando é que começa? Qual é a chave para virar isso? É ter a consciência. Tá ciente que eu erro, que eu não sou bom nisso, né? Isso, mas você que está nos acompanhando, você já parou para pensar assim, qual é o nível da minha comunicação? Será que eu tenho uma comunicação ruim, boa, regular ou ótima? E tem um teste pra gente fazer isso? Não tem vários testes, certo. assim. Por exemplo, eu, com os meus alunos, eu faço um teste. O que eu observo? Identificar. Eu consigo identificar. Perfeito. E são 3 coisas, elas são bem básicas. Pensa numa pessoa que se comunica muito bem, que você admira. Tá. Pensou nessa pessoa? Confere comigo se ela tem confiança para falar. Sim. Ela não fica nervosa, ela sabe que ela está lá falando, ela fala com leveza, ela fala com postura, ela está bem falando. Okay. Ela tem confiança emocional para falar. Tem ou não tem? Tem segurança, né? Sente segurança. Segurança emocional. Certo. Segundo ponto, ela tem performance. Ela fala bonito, com clareza. E não se engane, falar bonito conta. Falar com clareza,
colocar todos os S's e R's nas palavras, ter uma boa postura. Isso chama ou não chama a Com atenção? certeza. Sem, Muito. sem perceber, a gente gosta de estar perto de pessoas que se comunicam Sim. bem. É quase como Um imã, né? um imã. A Ela é gente já fica admirando magnética. ali, A gente fica caramba, admirando. fala bem pra caramba. Você nem para pra pensar. Às vezes eu gosto de certa pessoa e não gosto de certa pessoa e não sei porquê, não sei explicar, não paro pra pensar, mas é porque a comunicação dessa pessoa não é boa. E o terceiro item é a mensagem. Ela sabe estruturar uma mensagem na hora que vai falar. Sabe a pessoa prolixa? Sim. Que vai te falar algo e começa falando do trânsito, Ela vai depois já com muda toda para uma mesa história e até conta chegar no uma que a gente quer. história, Pô, um isso é rodeio, maçante você não demais. aguenta. E aqueles áudios de 3 Sim, minutos. Sim. Então, uma boa comunicação está alicerçada nesse tripé. Confiança emocional, performance, a boa performance e também a entrega da mensagem, que deve De ser maneira muito bem pensada, clara. estratégica. É um tripé simples, mas simples para quem já conhece. Eu acho que para quem não conhece exige uma série de estudos aí. Tu já tem curso já Eu de tenho, oratória, de mas não é. comunicação? Mas, Fabiano, para pensar. Ah. Porque parte da nossa comunicação, boa parte da comunicação da maioria das pessoas, ela acontece no que a gente chama de piloto automático. Sim. Eu simplesmente me comunico, mas eu não sei como eu me comunico. Então, trazer essa consciência, trazer essa intencionalidade é o início da mudança. Certo. Se você está conversando aqui comigo, aí você brincou a questão da postura. Sim. Eu falei que você tem que ter uma boa postura. Opa, já arrumei minha postura aqui. Então, se você trabalhar Ficar nisso, atento, intencionalmente, ficar atento, nunca mais você vai fazer um podcast com uma postura com Dando uma enrolada. com os ombros arreados. Sim. A outra coisa, será que eu tenho uma boa dicção? Será que eu pronuncio, articulo bem as Eu, palavras? particularmente, não acho que eu tenho uma dicção ideal, não. Não. Tem horas que trava, dá uma travada na língua, enfim. Começa a observar quais são as palavras que você tem dificuldade para falar. Isso aí eu nunca fiz, mas sim, acho que é necessário. Porque, principalmente, aqui não, na conversa, no dia a dia, eu não percebo. Mas em algum momento que eu vou gravar algum vídeo e tudo, os erros começam, a gente chama de trava-língua, né? Isso. E eu acho que é algum problema de dicção minha, mas eu não parei pra perceber Na quais verdade- palavras. Na verdade, o trava-línguas é um exercício que você faz antes para destravar a língua e ficar mais fácil de falar. Tá. Tem gente que tem problema com R, tem problema com S, ou suprime, por exemplo, o exército. Aí É muito engole. comum engolir o R da palavra exército. Aí sai exército, sai Sim. Marcelo, sai teçado, porque não tem o R. Mas Sim. se você for intencional e pensar assim, não, eu vou me policiar, vou me observar. Você que grava vídeo, é Sim. ótimo. Grava vídeo, Que você observa. tá olhando, né? No início aqui, eu vou te confessar, eu já falei pra algumas pessoas em particular, nos primeiros episódios, o que eu mais falava era em off. Em off. Porque a gente não fica conversando antes, Sim. tal, aí a gente, em off, e eu ficava toda hora com essa expressão em off, ó, e eu reassisto os episódios. E aí nessa de, caramba, que coisa ridícula, eu fico toda hora falando em off, em off. Aí eu fui tirando, hoje eu falo assim, ó, quando eu quero falar, mas eu não faço mais, é um vício de linguagem, né, eu acho. Porque aí foi quase uma frase que você talvez achou bonito, ficou na tua cabeça. Não, vinha natural. Não sei mas- se era, não achava bonito. Mas em o que é off, né? mais comum é o que a gente chama de cacoete. Pronto. Que é aquela coisa cacoete. do... O nosso né, o né do Manauara. Então, né, Uhum. exatamente. Como é que a gente lida com isso? Você suprime, você tira da frase e fica em silêncio. Porque o né é você querendo confirmação. Preciso ter A certeza comunicação que tá é certinho. importante, né? Uhum. Eu quero a sua confirmação. Ou Sim. então, é você Buscando. dando para o seu cérebro um tempo para ele identificar qual é a palavra que você está procurando. Então, ao invés de colocar você fica em silêncio. Por Sim. exemplo, eu já dei aula para mais ou menos 3.000 pessoas. Fiquei em silêncio, todo mundo percebeu que eu estava pensando, não incomodou ninguém o meu Não silêncio. precisei ficar fazendo barulhos com a Não boca. precisei ficar fazendo barulho. Entendi. E a gente, estando presente para isso, olha, ó, né? A gente estando presente para isso, a gente vai se comunicar melhor e isso também influencia para o nosso cliente confiar mais na gente. Ter uma boa impressão. Aquele corretor é bom. Você. Aquela corretora é boa. Exatamente.
Quer ver algo que mina a credibilidade do corretor? Ah. Quando ele manda uma mensagem no WhatsApp ou por onde quer que seja com erro de português. Aí confere. Aí não, aí derruba. Aí derruba. Acaba com alguém, Derruba. não pode. É Mas- imperdoável. Mas aí você tem o corretor. Tem o corretor do Word, tem a inteligência sim. artificial hoje para ajudar. Mas e na comunicação cara a cara, Ele vai- face to face? Ele vai errar. Ele vai errar. Porque ele fala errado, né? Exatamente. E aí, se ele não tem essa presença na questão de saber escrever na escrita, provavelmente a fala dele vai ser ruim, né? Leitura ajuda na comunicação? Leitura ajuda muito. Você vai ter mais Enriquecer teu riquezas de vocabulário, né? vocabulário, você vai ter mais conhecimento, você É, vai saber conversar com uma pessoa ali, porque às vezes essa interação acontece falando sobre coisas aleatórias, Sim, não é sim. exatamente sobre o imóvel inicialmente. E a nossa, culturalmente, a gente, de uma maneira geral, a sociedade é tão pobre, né, que é engraçado, você hoje usou prolixa, esdrúxula, né? Eu acho que... Eu sei. Usou, não, mas eu acho maravilhoso. Quando um dia desse uma amiga falou, eu tô com... Poxa, como é que é sinônimo de nojo? Ajoriza? Asco, ojeriza. Ojeriza. Aí eu falei, nossa, ojeriza. Já desse eu vi um colega que falou uma empáfia. Aí eu digo, são palavras que... a gente não usa, mas eu acho muito legal. Na Porque, comunicação, caramba. a gente sempre aconselha as pessoas a utilizarem as palavras o mais simples possível. sim, claro. Você tem duas palavras simples, você tem uma palavra difícil e outra simples, você escolhe a simples. simples, né? Se você tem duas palavras simples, escolha a palavra menor. Sério. Essa é a regra na comunicação. Mas eu, Cléo Pinheiro, eu amo quem tem um vocabulário rebuscado. Não, mas eu acho legal pra caramba. Eu também acho. Tanto é que eu gravei o que tu falou, esdrúxula e prolixa. Por quê? A gente não usa no dia a dia. Mas o que incomum. não se deve fazer, sobretudo vocês corretores? Aham. Usar a linguagem muito Técnica. tecnicista. Sim. Aí Eu vou falar ninguém pra ela, eu entende. sou SBPE ou sou MCMV? Caramba, Não, que é eu isso? assisti os episódios do podcast e tem aquela linguagem de vocês. Eu acho que a mulher falou isso. Aí eu falei, meu Deus. Não, é quando ela... que é mas eu isso? acho que deve ter sido de financiamento, porque é uma linguagem do mercado. Específica. Do mercado. Mas, lógico, eu falar isso para cliente não cabe, porque senão, Não. coitadinho, ele vai ficar... É. Ou ele não vai entender, ou pior, ele vai fingir que entendeu e eu vou achar que ele entendeu e ninguém vai se comunicar bem. Exatamente, né? Vai ter exatamente. uma falha total de comunicação. Mas se você é como eu e o Fabiano, que gosta de vez em quando trazer essa palavra diferenciada, Sim, sabe sim. por quê? Sabe o que eu penso? Ah. Que você oferece algo de bom para a Sim, eu pessoa. Eu também não conhecia uma concordo. palavra, isso Uma melhorou palavra o meu nova pro meu vocabulário. Mas o Com que é certeza. bom fazer? Você coloca a palavra, que não é muito conhecida, e você traz um sinônimo imediatamente. Então- Porque eu vou entender que o meu público não tem a obrigação de entender aquela palavra. Isso. E aí eu você já corre o comunico. risco de realmente ele não entender. Então, Sim. se eu falo, fulano tem uma fala muito prolixa, uma fala muito longa, muito extensa, Eu já tô dizendo Percebeu? o que é prolixo. eu já expliquei. Já deixei claro o que é o prolixo, né? Isso. Não, é uma aula, é um bate-papo aula. Minha amiga, na parte de hoje, você não está atuando diretamente mais na área de reportagem, correto? Não, isso. Hoje não é teu carro. O teu carro-chefe hoje é na área de psicologia ou é na área de cursos da parte de oratória, de comunicação? É na parte de comunicação, e aí, Perfeito. como eu falei no início, eu Uhum. utilizo os conhecimentos da psicologia Perfeito. para fazer treinamento e para fazer mentoria individual. Essas Tá. pessoas que eu citei que têm medo de falar em público, elas vêm até mim São para fazer uma mentoradas suas. mentoria individual. Legal. Aí a gente fica cara a cara, eu vou entender Tem a pessoa, ver exercícios, tudo mais. a melhor forma de ajudar, entender o que está por trás desse medo, que todo mundo chama de medo de falar em público, mas Uhum. qual é o nome real disso? É uma insegurança, é um trauma? É realmente algo que você viveu, que te marcou, são as tuas crenças que te puxam muito para baixo, você tem crenças muito negativas. Então, a gente faz um trabalho realmente personalizado. É um trabalho que, inclusive, eu amo fazer. Tu fala com paixão Eu disso. falo porque muita gente acha que o contrário, mas eu sou uma introvertida Sério, que cara? aprendeu a se comunicar. Ah, tá. Tu ainda é introvertida hoje? É Tu porque, ainda se assim, considera? a introversão ou a extroversão, elas não mudam. São Ah, características com as quais você nasce. E que Elas vão... fazem parte da tua essência e Certo. elas vão te acompanhar o resto da vida. Então, Pessoas você não trabalham. Você trabalha. Então, eu digo assim, que eu consegui, como introvertida, melhorar a minha comunicação, aprimorar a minha comunicação, tanto que eu fui trabalhar com comunicação. Então, Sim. qualquer introvertido consegue. Ele só precisa de uma abordagem diferente, de técnicas diferentes, ele precisa se conhecer e se valorizar, porque tem gente que não sabe o que é e fica desejando ser um extrovertido como você.
Você me parece do tipo que chega num lugar, num auditório, pega o microfone e bora, pessoal, levanta. Porque você é extrovertido. Infelizmente, eu sou assim, eu Não, deveria ser. felizmente. Que bom, Felizmente. então, vai, né? Que bom. Tanto o introvertido quanto o extrovertido, eles têm pontos fortes e pontos de Negativos, melhoria. com certeza. Sempre vai Todos ser temos, assim. né, Cléo? Sempre vai ser Sim, assim. sim. Porque o extrovertido, às vezes, ele fala demais e pega nas pessoas, ele se Perde a perde, noção. ele não se organiza. Sim, O sim. introvertido, ele já é muito mais comedido, concentrado, observador. Mas falta nele o quê? Essa coragem de pegar o microfone e sair falando. Entendi. E é isso que a gente desenvolve. E aí nos você tem cursos os de dois lados comunicação. da moeda onde você precisa trabalhar, né? Tanto quem é introvertido a trabalhar essa facilidade ou essa comunicação, e quem já Isso. se comunica muito bem, deixa eu observar, deixa eu ficar calado, deixa eu Isso. ouvir. Ouvir Sim, mais. sim. A dificuldade, muito da dificuldade do extrovertido é ouvir, É é ficar. fazer a escutativa. Sim. O que no mercado de vocês é essencial. Não, no mercado aqui, eu até brinco, pelo meu trabalho para eu não ser o Faustão, né? Que o Faustão não era famoso por Sim, cortar. as pessoas. Aí eu vou falar, não, deixa Porque a gente ela. fica com uma vontade de... Cara, é muito a gente já linguarudo. tem uma resposta É pronta. muito linguarudo, Porque, eu sinto. observe, eu sou diferente. Uhum. Eu sou uma introvertida, mas eu desenvolvi muita característica de extroversão. E às Certo. vezes eu fico nessa impaciência. Alguém tá falando e eu fico... termina logo, porque eu já quero dar uma resposta. Quero dar minha opinião, quero Já falar, quero dar né? minha opinião. E eu sempre acho que eu tenho uma solução, É. tá? Não, mas eu me policio muito justamente. E é engraçado isso. Aqui, com os amigos, eu não tenho muito esse filtro, de verdade. Com o cliente, eu me percebi, aí eu já consigo ouvir mais e tentar me conectar mais com o cliente. Sim. Principalmente nas primeiras visitas, eu fico muito presente para isso, né? Lógico, todo ser humano tem um dia ruim, tem um dia que ele não tá Claro. legal, e às vezes a gente falha também, e eu já saio do atendimento, poxa, o que que eu falhei? O que que eu podia ter feito? Não conseguia, o cliente ficou o tempo todo assim, não conseguia abrir aquele cliente. E eu vou pro carro me perguntando o que que eu podia ter dito, por que que eu falhei ali. Acontece. Mas, via de regra, eu fico atento para eu não ser esse extrovertido falador e só eu falar numa conversa, né? Porque sabe o que é interessante observar? É que assim como existem perfis diferentes de vendedores, existem perfis diferentes de compradores, Com de certeza, clientes. sim. Então, nem todo mundo gosta dessa coisa muito energizada. E aí, bom dia, como é que tá? Pá, bate na mão. Se fizerem isso comigo, eu vou dizer... Sai daí, né? Outra coisa, na linguagem de WhatsApp, mandar emoji. Teve uma publicação um dia desses da revista Você S.A., eu achei interessantíssimo. Você acha que mandar emoji, quando você manda mensagem para um cliente, você acha que isso é bom ou ruim? Eu acho que eu não tenho o hábito de mandar. Mas, e emoji, ele foi de maneira geral, não é um emoji aleatório. Não é um aperto de mão, nada disso. Não, a reportagem diz o seguinte, que é Emoji. preciso ter... emoji. É a Geral. carinha, é o coração, é o aperto de mão, é o... Como é o nome disso aqui? O bíceps. O bíceps. Tanto faz. Mas ele diz que você tem que tomar muito cuidado. Porque você não é aquilo que eu disse anteriormente, você não sabe em que solo você está pisando. Como a pessoa vai receber, né? Como a pessoa vai receber. Então, um coração, que pode ser uma coisa vibrante, puxa, conseguimos, manda um coração. Aí a mulher vai olhar de lá, como assim um Tá coração? dando em cima de mim. Ela pode interpretar de uma outra Pois forma. na parte de escrita, eu sempre falo, e aí, aproveitando a tua consultoria, já é mais uma conversa, né? Quando o corretor precisa dar uma chamada de atenção no cliente, eu falo assim, né? Trazer o cliente para uma realidade que ele não está presente, de valores e de propostas. Eu sempre falo, eu oriento o corretor, manda áudio. Manda áudio para ele não achar que tu tá sendo grosseiro. Ele não tá, porque ele vai ler lá, do jeito que ele lê, que ele receber, vai vir a interpretação dele. Pelo áudio ele não. Ele tá me explicando educadamente. Existe não tá... uma etiqueta, que chama até de netiqueta, chamavam anteriormente, mas é a etiqueta para você tratar dessas questões. Quando você vai mandar áudio, você pergunta antes. Peço permissão. Posso mandar áudio? Você tem como ouvir um áudio? Se a pessoa disser sim, você manda. Sempre aquele áudio assertivo. Sim, sim. Direto, claro, porque ninguém tem tempo. Legal. Ninguém tem tempo e nem tem paciência de ouvir. Não, áudio longo, pelo amor de Deus. Não, mas só para complementar essa questão do emoji, eles Uhum. fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e que eles associaram o envio do emoji a uma percepção de menor competência. Quando você manda emoji no e-mail, por exemplo, as pessoas te percebem menos competente. Eu acho isso um ponto de atenção para todo mundo. Eu mando emoji. Sabe o que como eu avalio? Quando a pessoa me manda o emoji primeiro.
Ela já começa te mandando emoji. Eu tô numa conversa ali, alguém me procurou para fazer uma mentoria e ela começa a perguntar, e aí em algum momento ela me mandou emoji. Aí eu já me sinto na liberdade de também responder com emoji. Porque Uhum. se ela te manda uma mensagem cheia de emoji, você sempre ali mais Formal. sisuda, mais formal, também não é legal. Então você tem Sim. que sentir o clima, e se tiver uma abertura, É, você manda o entra emoji. quase no que na mesma questão do áudio. Ela te permitiu que se comunicar assim com ela, então vai. Sim, porque de certa E aí forma, entra o rapó, né? Porque eu já vi curso de rapó, se o cliente está me escrevendo, eu tenho que responder escrevendo. Se o cliente manda um áudio, eu tenho que responder por áudio. E aí, isso que eu falo, venda, gente, engloba muita coisa, né, Cléo? Porque são muitas nuances. você ficar atento para tudo isso, fora todas as outras coisas que você tem para fazer. Mas é muito real essa questão do áudio. Essa mesma pessoa que me procurou para fazer a mentoria, ela Sim. começou, mas quero saber como é que funciona, valor, e ela me parecia muito sisuda. Eu falei, Sim. meu Deus, acho que essa mulher ela não está gostando, ela não vai fechar. Não vai ser minha E aí cliente. teve uma hora que ela mandou o áudio do nada. Uhum. Ai, Cléo, sabe o que é? Porque eu tô precisando, eu vou fazer uma apresentação, não sei o quê. A mulher, assim, completamente diferente do que eu havia imaginado. Lendo. Então, o áudio, às vezes, faz muita Por isso diferença. por isso que eu falo, que é muito interpretativo, né? Muito. E aí a gente tem que ter cuidado. E hoje as pessoas, no nosso mercado, eu vejo os corretores com medo de ligar, literalmente com medo de, como tu falou, medo de se comunicar. De ligar, eles preferem mandar o WhatsApp do que ligar para cliente. E a gente incentiva, pega no pé. Aí eu tô tendo dificuldade para as pessoas ligarem, ninguém liga na frente. Todo mundo sai da sala, vai para um outro ambiente. Ah, com vergonha. Porque tem vergonha do que o colega, ou do que a gente vai ouvir. Sim, mas Aí você liga entra para uma pessoa insegurança. com quem você nunca falou na vida? É assim? Sim, pode ser. Até mesmo com quem você já. Até com um cliente que você já tá falando. Eu acho que o comportamento desse receio de o outro não ouvir, julgar o que tu vai falar, tanto faz com quem é cliente novo, como quem já é teu cliente. Sim. Na verdade, está nele. A Isso, insegurança a pessoa tá fica. nele. A pessoa, na verdade, é essa. A pessoa tá insegura de ligar e aí o que vão achar do que eu tô falando? Será que eu vou falar dar uma informação equivocada e vão rir ou vão corrigir A na minha frente dos outros? abordagem não foi boa, porque hoje existe tanta técnica para tudo. Técnica de abordagem, técnica disso. E eu sempre falo assim que, na minha concepção, é mais simples do que a gente imagina. A venda em si. É mais simples do que a gente imagina porque trata de gente. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com a metragem, com o valor do metro quadrado e tudo, e esquece do que às vezes é importante para o cliente. E aí entra o que tu fala, de ouvir. Né? O que você está procurando? É uma pergunta. O que você está procurando? O que você já viu, que você já gostou? Às vezes a gente não pergunta isso para o cliente, o corretor não pergunta isso para o cliente. Né? Um dia desse eu fui atender com uma corretora e eu deixei ela atender. Até porque o cliente era dela, eu tava ali só de suporte. Quando acabou, eu falei para ela, o que tu fez quando tu entrou no imóvel? Como assim? Eu digo, tu foi e disse assim, vamos ver isso aqui? Aí eu falei, eu teria perguntado, você quer ver o que primeiro? O que é importante para você? É a área íntima ou tu quer a área comum da casa? É diferente de eu dizer, vamos, de repente eu te levei pro quarto e tu quer ver a piscina. Pra ti o que interessa é a piscina. E aí é uma coisa tão simples, né? Mas se a gente não tá presente, a gente acaba falhando nessa comunicação, né? Sim, e aí a pessoa não. E aí quando a pessoa tá disposta a ouvir, realmente faz. Eu percebi que eu fiz isso, vou mudar agora. Então na próxima eu já vou direcionar pro cliente porque é importante para ele. Eu acho interessante o corretor ter em mente que a venda ela acontece sempre naquilo que todo mundo fala, mas é muito verdadeiro. Ou você resolve uma dor, ou você realiza um sonho. Sim. Ou é dor ou é prazer. Se você tiver isso em mente, você vai perceber que você precisa descobrir qual é a dor dessa pessoa ou qual é o sonho dela. Se você não ouvir, você simplesmente não vai saber. Tá só mostrando o imóvel. Você vai se concentrar em ser um catálogo de... A gente só abre portas e mostra imóvel. Isso. E nesse sentido, Fabiano, a gente está nesse mundo digital hoje, aí você falou das partes da casa, e eu fico imaginando que eu queria um apartamento de frente ali para Ponta Negra para ver o pôr do sol. O que as pessoas necessitam é o mesmo de sempre. Lembra da pirâmide de Maslow? Confesso que não. De cabeça assim eu já ouvi falar, mas não vem. São as necessidades humanas. Certo. Na base da pirâmide são as necessidades básicas. Você tem que comer, dormir, você tem que sobreviver, tem que respirar, ok? Sim. Então, quando você vai atrás de um imóvel, você quer primeiro o quê? Você quer segurança, você quer estar num lugar onde ninguém te ataque, onde não chova. Primeiro você satisfaz essa necessidade. Necessidade básica. Mas depois você vai subindo. Eu preciso de pertencimento. Eu preciso sentir que eu pertenço a um local onde as pessoas são melhor vistas, onde tem mais status.
Aí isso vai Status subindo. influencia. E eu estava pensando nessa questão digital. Hoje em dia, se você for apresentar um apartamento para uma pessoa, o gatilho, talvez ele seja diferente. Ela quer proteção, ela quer status, ela quer. Mas você vai falar numa varanda, você pode dizer assim, tem um pôr do sol lindo, super instagramável. Você vai fazer fotos maravilhosas. Porque hoje isso é um gatilho para muitas pessoas, sobretudo mulheres. É importante isso, né? Que é E a importante. gente ainda dá essa baixada de tom de voz. Eu percebi que você fez, tá? Isso. Ainda dá Isso. esse mistério na Faz voz aí da parte, comunicação, exatamente. né? Legal, legal. É, a gente tá. Isso é performance. Legal, legal. Não, e você tá atento, né? Porque a gente tem que saber até o tom que a gente vai usar. E engraçado nesse porque eu momento. nem percebi que Foi você estava automático, né? percebendo Não, isso. eu tô prestando atenção toda hora que tu baixa o tom e diga, rapaz, a mulher é intencional mesmo. Eu tô só aqui na minha cabeça, ela baixar me vender alguma coisa. E eu vou Que comprar. tal um curso? Não, eu Que falei, tal eu uma vou mentoria? comprar. Individual, Personalizado. personalizada. Importantíssimo. Cléo, como todo convidado que eu falo, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Quando o papo é bom, o tempo passa voando. Vai fazer uma Passou horinha. mesmo. Uma horinha que a gente tá aqui, que a gente começou. Então, a mesa é sua. Quando você quiser voltar, quando quiser trazer alguma novidade dos seus cursos, das suas mentorias, por favor, o podcast é um canal democrático. O foco é o mercado imobiliário, mas todo mundo que agrega ele, como é teu caso, é sempre muito bem-vindo. Então, a mesa é sua. Quando quiser voltar, tá? Vai ser uma honra te receber novamente aqui. Muito Tá bom? obrigada. E nesse momento que a gente está fechando, eu sempre deixo para o meu convidado dar uma dica. Ou deixar um convite, né? Falar do teu curso. O teu curso, as pessoas que querem ser teu mentorados, só no teu Instagram. Isso, Tem no o meu link pro Instagram, teu WhatsApp, tem o né? link direto no meu WhatsApp. Eu faço cursos em company, Perfeito. faço a mentoria individual, faço esses cursos que são programados com data. Legal. E agora, Fabiano, eu estou lançando um curso que é direcionado, um curso de comunicação para mulheres cristãs. Bem nichado, para Bem mulheres nichado, cristãs. bem nichado, para Perfeito. aquela mulher cristã que sabe que tem um propósito a cumprir, que tem um Certo. chamado a cumprir, mas que sente insegurança, que não Tem se um sente receio de preparada, que tem um receio, que acha que falar de Deus é só para os pastores, para as grandes influencers cristãs. Não. Ou só numa congregação, ela pode, às vezes, começar com a amiga dela do lado. Exatamente. A linguagem, a fala, é um dom de Deus. E Perfeito. Ele nos entregou com um propósito, para a gente usar. Para a gente usar isso para ajudar Perfeito. pessoas, para falar do Evangelho. Então, é algo realmente bem direcionado para você, mulher cristã, que quer melhorar a sua comunicação. E aí, o link também tá no teu Instagram, que a gente vai deixar Também aqui. no Instagram. Perfeito. E os donos de imobiliárias, os coordenadores de produto das houses, que queiram contratar a Cléo para fazer esse trabalho, você faz esse trabalho em company, Sim, de treinar em as company. equipes, né, com a questão da Em comunicação, company. A gente de oratória. conversa com o gestor, vê qual é a falha, qual é a necessidade, né? necessidade, qual é a demanda, e faz também um treinamento personalizado. Então, pronto. Então, você que chegou aqui até o final, olha aí a falha, cegou, viu? Acabei de perceber. Você que chegou aqui até o final, meu muito obrigado. Se você não deixou o like, deixa agora. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!